Olá pessoal, vamos falar um pouco sobre hardware e software. Para que um computador funcione, nós precisamos obrigatoriamente de duas coisas. De um lado, nós precisamos do hardware e do outro, nós precisamos do software. Não é nenhum e nem outro, mas os dois. Então nós precisamos associar essas duas partes, hardware e software. Bom, o hardware é a parte física da máquina. Então nela nós temos o gabinete, que algumas pessoas falam CPU, mas aí a gente tem que fazer uma licença, entre aspas, né? Porque o gabinete ele é um compartimento e dentro dele nós temos diversos componentes. Nós temos a placa-mãe, nós temos processador, nós temos memória, nós temos fonte e tudo isso daí, todos esses componentes ou todos esses elementos vão compor também o hardware, né? Então nós temos aí a CPU, o gabinete, monitor, teclado e mouse, impressora, seja ela qual for a impressora, scanner, pendrive, HD, que é a unidade onde nós armazenamos os dados, né? Pode ser interno ou externo, o modem ou roteador Wi-Fi, fone de ouvido, microfone, caixa de som, e aí nós vamos para uma série de outros elementos. Todos esses elementos compõem o hardware. E do outro lado, nós temos os softwares, que são os programas. Então nós temos o sistema operacional, nós temos editores de texto, editores de imagem, editores de vídeo, nós temos programas matemáticos como o Graph, o GeoGebra, nós temos codecs de vídeo e áudio. O que são codecs? Codecs são pequenos interpretadores que vão reconhecer o tipo de vídeo ou de áudio que nós estamos utilizando. O vídeo e o áudio ele ocupa um espaço muito grande de armazenamento. Então, a indústria de software acaba descobrindo algoritmos que vão fazer com que esses vídeos e áudios possam ser compactados, transmitidos ou armazenados de uma maneira que reduza o tempo e o espaço que eles ocupam nas unidades de armazenamento, só que uma vez compactados eles precisam ser lidos. E para que eles consigam ler é necessário que o codec esteja instalado no computador. Então em um lugar é feito a compressão do áudio e do vídeo, mas para que as outras pessoas consigam ver o conteúdo desses arquivos é necessário que ele seja expandido novamente. E aí é a função desses codecs, tanto de áudio quanto de vídeo. E também os drivers, que são programas que têm um papel de intermediar a comunicação do dispositivo com as outras partes do computador, com o processador ou com os outros programas também. Então veja que essas duas últimas categorias de softwares que eu falei, codec de vídeo e áudio e os drivers, são tipos de softwares especiais que trabalham juntos com o sistema operacional, fazendo com que o computador inicie o seu processo de trabalho. Então isso é importante porque muitas vezes uma pessoa tem um computador em casa e na hora que vai ouvir uma música que o amigo consegue ouvir, ele não consegue no computador dele. Então a gente fala, olha, está faltando instalar um codec. O mesmo pode acontecer com o vídeo. Eu assisto o vídeo, mas a outra pessoa não consegue assistir na casa dela, porque falta o codec. Então veja, esses daí são softwares, né? Uma coisa semelhante acontece com os drivers. É muito comum pegar um equipamento especial, por exemplo, um gravador de áudio. Eu coloco no meu computador, mas ele não tem o driver para aquela versão do Windows ou do Linux ou de um outro sistema operacional. Então não vai funcionar corretamente. Bom, vamos então ver um pouquinho mais sobre o hardware. Vamos detalhar isso. Como que a gente pode definir o hardware? Lá na Wikipédia
vocês podem encontrar a seguinte definição. Hardware pode ser definido como um termo geral da língua inglesa que se refere a equipamentos como chaves, ferraduras, dobradiças, trincos, puxadores, fios, correntes, material de canalização, ferramentas, utensílios, talheres e peças de máquinas. No âmbito eletrônico, o termo hardware é bastante utilizado principalmente na área de computação e se aplica à unidade central de processamento, à memória e aos dispositivos de entrada e saída. O termo hardware é usado para fazer referência a detalhes específicos de uma dada máquina, incluindo o seu projeto lógico, pormenorizado, bem como a tecnologia de embalagem da máquina. Se a gente pega esse parágrafo, a gente vai ver que o termo hardware ele está muito próximo da parte física, da parte dura dos equipamentos de uma maneira geral, né? Aí ele coloca ferramentas, coloca uma série de outros itens. Agora vamos ver, continuando lá na definição da Wikipédia, uma frase que vai sintetizar para nós na área da informática, né? O conceito de recursos de hardware engloba todos os dispositivos físicos e equipamentos utilizados no processo de informação. Então, tudo que é físico na informática pode ser definido ou categorizado como hardware. E vamos então falar agora um pouco sobre como o computador funciona. E para falar sobre isso, eu faço uma comparação, uma analogia com nós seres humanos. Essa imagem ela é um bom exemplo. Então, quando uma pessoa está dirigindo numa estrada, ela está com a sua atenção focada no que está acontecendo à sua volta. Então, quando ele está dirigindo e entra um animal ou algum bicho ou qualquer um obstáculo à sua frente, ele vai identificar isso pelo olho ou pelo barulho, leva essa informação para o cérebro, ou esse dado para o cérebro processa e gera uma reação do corpo. Então, ou ele vai desviar o volante, fazendo com que o volante se movimente para a esquerda ou para a direita, ou ele vai apertar o pedal de freio, ou ele vai fazer com que o carro acelere mais para tentar passar mais rápido. Mas o que eu gostaria que vocês percebessem nesse movimento, nessa ação, é a informação ou o dado chega para o motorista pelo olhar, pela visão, pela audição. Ele vai processar isso no seu cérebro e o organismo, o corpo dele vai ter uma reação para tentar compensar o que ele viu. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, ele está vendo uma vaca atravessando. Ele pode frear o carro, fazer com que o carro pare antes de chegar até a vaca, ou ele pode desviar, jogando o carro aqui para a esquerda. Mas veja os vários processos, né? Os vários elementos envolvidos nesse processo. Ele viu, processou e gerou uma saída. Então, o computador, se a gente for analisar, nós podemos dividi-lo em blocos ou unidades. Então, nós temos uma unidade de entrada, nós temos a unidade de processamento, nós temos a unidade de saída e a unidades de armazenamento. Então, comparando com aquela imagem que a gente estava vendo anteriormente, né, os nossos olhos, os nossos ouvidos e até nosso tato seriam dispositivos que levam a informação para dentro do nosso cérebro, que seria a unidade central de processamento. E nossos braços, nossas pernas, né, o nosso organismo de uma maneira geral, faz uma ação em consequência desses dados que entraram e que foram processados. Então, eles seriam as unidades de saída. Então, agora a gente olhando isso na informática,
nós temos o processador, e aí nós temos vários exemplos, né, dual core, i3, i5, i7. Esse é o cérebro do computador. Junto com ele, aí compondo a unidade central, nós temos a memória RAM e uma série de outros componentes. Aí, dependendo da forma como nós vamos analisar e com que profundidade nós vamos fazer essa análise, nós podemos ir incorporando mais elementos aí. Esses dois que eu estou indicando aqui são os dois mais comuns e que a gente consegue identificar facilmente em uma propaganda de uma loja de departamento, por exemplo, né? Bom, nós temos ainda as unidades de entrada do computador. Então, o teclado, o mouse, a webcam, o microfone e assim vários outros elementos ou componentes, né? Por exemplo, um scanner, por exemplo, uma mesa digitalizadora. Tudo isso leva informação para ser processada pela unidade central de processamento. Uma vez que o computador colheu do meio externo os dados, processou, ele precisa mostrar isso ou sair com isso. Então são as unidades de saída que fazem esse processo, né? Essa etapa. E aí nós temos o monitor, nós temos uma impressora, nós temos o data show e vários outros. Nós temos a caixa de som, nós temos o fone de ouvido, não é, que vão levar para o meio externo aquilo que foi processado pelo computador. Só que veja bem, o computador ele não só colhe, processa e solta isso no meio exterior. Ele precisa armazenar. Se a gente não tivesse a unidade de armazenamento, você imagina, todo dia que a gente quisesse digitar uma carta no computador, a gente teria que ligar o computador, digitar a carta foi digitada, a gente imprimia e depois a gente perdia essa carta, né? E não é assim. Então nós temos aí as unidades de armazenamento, que são responsáveis por guardar as informações, os dados e até os programas, né? Então nós temos aí o HD, que fica dentro do nosso computador, as unidades de CD e DVD, nós temos os pendrives. Então assim nós temos uma série de elementos que vão armazenar os dados para que depois a gente possa recuperá-los. E nós temos ainda um tipo especial de unidade, que ela é tanto uma unidade de entrada quanto uma unidade de saída. Então são as unidades de entrada e saída. Por exemplo, uma placa de rede, que permite que um computador comunique com o outro. O Wi-Fi, que não é uma placa que comunica por fios, mas sim usando ondas de rádio, ondas de outros tipos. O Bluetooth, que também não usa fio, tem um protocolo específico de comunicação. Então essas placas ou essas unidades são unidades de entrada e saída. E os softwares? Nós já vimos que não adianta eu ter o hardware e não ter o software. Então, para que o computador funcione, eu tenho que ter os dois, hardware e software. Como que a gente pode definir software? Então nós fomos lá também na Wikipédia para buscar uma definição que fosse um senso mais simples, mais comum. O termo software foi criado na década de 1940 e é um trocadilho com o termo hardware. Software seria tudo o que faz o computador funcionar, excetuando-se a parte física dele. Eles podem ser classificados em duas grandes categorias: software de sistema, o que inclui o firmware, o BIOS, ou a BIOS, né? O Basic I/O System, o sistema básico de entrada e saída dos computadores pessoais, por exemplo, os drivers de dispositivos, o sistema operacional e, tipicamente, uma interface gráfica, que em conjunto permitem ao usuário interagir com o computador e seus periféricos. Nós já comentamos anteriormente um pouco sobre o driver, que é aquele programa específico que vai fazer com que um determinado componente da informática funcione no meu computador, né?
E o outro tipo de software que nós temos são o software aplicativo, que permite ao usuário fazer uma ou mais tarefas específicas. Aplicativos podem ter uma abrangência de uso de larga escala, muitas vezes em âmbito mundial. Nesses casos, os programas tendem a ser mais robustos e mais padronizados. Programas escritos para um pequeno mercado têm um nível de padronização menor. Então a gente sabe que para fazer com que o computador funcione, para que o hardware funcione, é necessário que nós tenhamos os softwares. Nós temos o software de sistema, aquele que faz com que o computador fique pronto para o uso, e temos os softwares aplicativos, que são aqueles programas específicos para fazer com que o computador desempenhe alguma função. Classificações dos softwares. Nós podemos classificar o software de diversas maneiras, né? Então nós estamos utilizando aqui dois tipos de classificação. Um quanto à função, que nós já vimos, o software de sistema, o sistema operacional, interfaces, drivers e codecs, etc., que são todos aqueles programas que preparam o computador para que ele fique à disposição do usuário, sem ainda ter aplicativos específicos. Então qualquer pessoa que compre um computador precisa de um computador com sistema operacional para que ele possa assim instalar os seus programas específicos. Então se um professor vai usar para dar aula de matemática, ele primeiro tem que ter o hardware com o seu sistema operacional funcionando, os seus drivers, tudo direitinho, para depois ele instalar os programas aplicativos de matemática e aí usar o computador. E nós temos os softwares aplicativos, são os editores de texto, editores de imagem, de vídeo, de áudio e etc. Planilha de cálculo, programas matemáticos como o Graph, GeoGebra, o Máxima e vários outros por aí. Então isso é quanto à função. Nós podemos também classificar os softwares quanto à licença de uso. Então nós temos aí os softwares comerciais ou softwares proprietários, que são aqueles que são desenvolvidos pelas empresas e vendidos. Nós temos os softwares shareware, que são distribuídos para a pessoa experimentar por um tempo antes de comprar. Eles não podem ser utilizados para sempre. É um período de teste que você faz para você conhecer o programa, só que depois você tem que comprar. Nós temos os softwares livres ou os freewares, que são aqueles programas que podem ser copiados, distribuídos à vontade, sem ter a necessidade de ter uma licença, de você comprar da empresa ou algo parecido. Você pode baixar da internet, você pode fazer uma cópia de um amigo e instalar no seu computador e fazer uso normal. Agora existem outras categorias, por exemplo, os softwares demo ou trial, que são aqueles para você testar, mas que eles têm uma série de limitações. Então veja, por que é importante a gente falar dessa licença de uso? Para que nós, enquanto professores ou futuros professores, não venhamos a cometer crimes, né? Eu não posso pegar um software comercial, tirar uma cópia e levar para a minha escola, porque nesse caso eu estou levando uma cópia pirata desses softwares. Então, quando eu faço isso, eu posso colocar a escola numa situação que, se ela for fiscalizada, ela vai ter que pagar uma multa. Existem aí algumas controvérsias com relação aos valores das multas, mas em muitos lugares a gente encontra que aplicações de multas foram feitas em 10 vezes o valor do software por cópia. Então, imaginando que a sua escola tenha um laboratório com 20 máquinas, você pega um software pirata e instala nas 20 máquinas do seu laboratório para poder dar uma aula com seus alunos. Se a escola for fiscalizada, ela pode ganhar uma multa de 10, 20, 30 vezes, até 3.000 vezes o valor do software por cópia instalada. Então, se o programa custa R$100 e você tem ele instalado em 20 máquinas, você já multiplica 100 por 20
que é o total que você pagaria, mais multiplica aí pela multa. Se for 10 vezes, 20 vezes, veja o valor absurdo. Além de você poder, se você for a pessoa que fez a instalação ou que vendeu essa cópia pirata, você pode pegar de 6 a 4 anos de cadeia. Então, eu defendo muito o uso dos softwares livres, sejam eles de código aberto, o que for, porque são aqueles softwares que você pode copiar e distribuir. Então, é isso que eu tento mostrar nesse slide. Por que eu defendo o uso do software gratuito na educação básica? Por uma questão ética e legal, de não usar na escola programas piratas. O uso de software não é tão pesado quanto em muitas outras áreas, como a engenharia. Na educação, nós temos essa vantagem, nós trabalhamos com um nível muito básico de softwares. Então, mesmo aqueles programas que a gente considera muito avançados, eles são utilizados de uma maneira bem simples. Existem softwares gratuitos de excelente qualidade e que podem substituir muito bem os softwares comerciais. Então, nós não precisamos usar software pirata para trabalhar com os nossos alunos, principalmente a área de matemática, que é o que nos interessa, né? Nós podemos utilizar softwares gratuitos de excelente qualidade. Trabalhar com software gratuito também permite a capacitação dos professores com a distribuição dos programas utilizados. Não adianta eu fazer um curso com um professor ou com um grupo de professores e esse professor não poder levar uma cópia do software que ele está aprendendo no curso. Se ele tiver que comprar, dificilmente uma escola pública vai ter dinheiro para comprar licença de softwares. E aí a gente acaba criando ou aumentando essa distância entre a escola pública e a escola privada, onde uma tem dinheiro e a outra não, né? Então, é o próximo item que minimiza a questão financeira para o uso da informática na escola. Adotar softwares gratuitos permite que os nossos alunos possam usar na escola e, se eles tiverem computador em casa, levar para o computador deles também esses programas. Se o professor está fazendo um curso usando software gratuito, ele pode pegar esse software e levar para a escola dele. O aluno pode copiar esse software e levar para a casa dele. Ou seja, todas as pessoas acabam se beneficiando com essa distribuição de programas e que estão sendo usados na educação, na escola ou em casa para produzir conhecimentos relacionados à matemática, por exemplo. Pessoal, é isso que eu queria destacar sobre o uso de hardware e software. Fiquem atentos aí a essa definição, a essa distinção entre um e outro e a implicação do uso desses termos, que é um pouco conceitual, mas que está ligado muito à prática do computador, do uso da informática por todos nós. Bons estudos!